Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, no nosso canal de componentes do Instituto Newton Sebraga. Nesse canal eu falo dos componentes que se destacam na época em que o vídeo é feito e que podem ser de grande utilidade para os nossos projetistas. É lógico que esses componentes estão sendo constantemente atualizados. Assim, verifiquem a data em que o vídeo foi feito, né? E também consulte o fabricante, que eu vou destacar, porque de repente existe uma versão mais moderna do componente que nós estamos falando. Então, você pode sempre ter nesse vídeo a ideia de que existe algo que você pode usar no seu projeto e, eventualmente, versões mais avançadas. O meu destaque hoje é para a série UHP de fontes de alimentação sem ventiladores da Minuel. Essa empresa de Taiwan, conforme você sabe, se destaca pelas suas linhas de componentes dedicados à alimentação de fitas de LEDs, a fontes de alimentação industriais, para equipamentos médicos e outros. Essa linha UHP, ela tem, por exemplo, a UHP 2500, que são fontes de alimentação que não precisam de ventiladores. A Minuel criou essa linha de fontes de alimentação pensando nos tipos de aplicações em que a presença de um ventilador na fonte, uma fonte de alta potência, pode trazer algum tipo de dor de cabeça, como, por exemplo, dificulta a manutenção. A manutenção tem que ser mais frequente por causa do pó acumulado nesses ventiladores. E também existe o problema do ruído. Assim, existem aplicações em que uma fonte de alimentação com ventilador pode ser problemática. E se nós tivermos a mesma versão sem fazer o uso do ventilador, seria muito mais interessante. E aí que entra em ação a Minuel com a sua série UHP 2500 de fontes de alimentação. São fontes de alimentação indicadas para equipamentos de automação industrial, sistemas de controle industrial, equipamento elétrico, instrumentação, equipamentos domésticos e, é lógico, todas as aplicações em que se necessita de uma fonte de alta potência com mínimo de ruído e sem a necessidade de um ventilador. Essas fontes elas são encontradas com tensões de entrada de 90 a 264 volts e saídas de 24 a 48 volts com correntes bastante altas, de 52 a 104 amperes. Se vocês quiserem saber mais sobre essas fontes, tem aí o link e lá no nosso site existe um artigo em que nós detalhamos esse produto. Para os diodos de Schottky de silicon carbide, ou carboneto de silício, que são componentes da ST Microelectronics, muito importantes para fontes chaveadas e circuitos de comutação rápida. Nós destacamos, em especial, o STPS C31H12CY. Esse é um diodo Schottky de alta corrente. Ele pode retificar correntes ou comutar corrente em 2 canais até 15 amperes e tem uma tensão de trabalho que chega a 1200 volts. Entre as aplicações recomendadas pela ST, nós temos as fontes ressonantes, que oportunamente nós até faremos um artigo mais completo. Se bem, se você quiser saber mais, você já tem um artigo no nosso site que fala delas, que são fontes de alto rendimento muito utilizadas em circuitos de alimentação, fontes de alimentação de alta potência. Esses diodos de Schottky, eles se caracterizam por terem um tempo de recuperação inversa muito pequeno. Conforme vocês sabem, quando um diodo deixa de conduzir na polarização inversa, quando ele trabalha com pulsos, ele precisa se recuperar do seu estado de condução para não condução num tempo muito rápido. Nos diodos comuns, isso pode afetar o funcionamento da fonte, porque vai existir um instante em que, mesmo polarizado no sentido inverso, o diodo ainda conduz, e isso pode causar problemas para o circuito. Nos diodos de recuperação inversa muito rápida, isso não ocorre. Quer dizer, ocorre, mas num intervalo de tempo tão pequeno, desprezível, que não afeta o funcionamento da fonte. Os diodos de Schottky de
silicon carbide, de carboneto de silício, eles são ideais para esse tipo de aplicação. E essa linha da ST, ela é muito importante para você pensar nela quando vai fazer um circuito de comutação. Pensem nisso. Os diodos indicados, eles operam numa faixa de temperaturas muito ampla, de menos 40 a mais 175 graus centígrados, e podem ser obtidos na Mouser Electronics. A família XLG de drivers de LED da Minuel. Essa empresa, que se destaca pela produção de fontes e de drivers de LEDs, ela tem uma ampla linha de produtos que se destinam a aplicações diferentes e vocês podem adquiri-los, é lógico, através da Mouser Electronics. Os drivers da XLG, da série XLG da Minuel, eles se caracterizam pela sua alta eficiência, que chega a 94%. E eles podem operar com tensões de 100 a 305 volts. E as tensões de saída vão de 12 a 71 volts. Isso leva a potências da ordem de 75 e 100 watts, que são as duas versões disponíveis, o que permite que eles sejam utilizados em aplicações importantes, como na iluminação, como na decoração, em horticultura, em ruas, em palcos e muito mais. São drivers de LEDs que permite que você utilize as fitas de LED ou outros recursos de grande quantidade de LED com alta potência com bastante facilidade. Esses drivers, eles possuem ainda recursos contra surto e proteção, e eles são fornecidos ainda com a possibilidade de se ter o controle de brilho dos LEDs. Eles têm o dimmer incorporado e dimmer de diversas maneiras. Você pode controlar o brilho através de um potenciômetro, através de uma entrada, por exemplo, resistiva. Você pode também incluir uma tensão PWM e pode incluir também o controle por uma tensão vinda de um dispositivo externo, por exemplo, um microcontrolador. Em especial, hoje nós vamos falar dos supressores de ESD, os supressores de descarga eletrostática, que são usados na proteção de circuitos sensíveis. E o nosso destaque é para a série WEVE Femto F da Burt, que pode ser encontrado para aquisição na Mouser Electronics. Você pode encontrar esses componentes, além de outras séries que são disponíveis lá no site da Mouser, que nós damos o link. Esses componentes supressores de ESD dessa série WEVE da Burt, eles se caracterizam por uma propriedade importante que é exigida quando se pretende proteger uma linha de dados. Esses componentes, eles também têm uma resistência residual, certo? Uma fuga extremamente baixa. Portanto, eles não afetam o sinal em sua intensidade, o que é muito importante quando se pretende utilizar um componente de proteção numa linha de dados. É um pouco diferente dos componentes que são normalmente utilizados em linhas de alimentação ou em linhas que eventualmente operem com sinais de baixa frequência, porque eles podem apresentar características um pouco, uma fuga maior. Eles podem ter também, eventualmente, uma capacitância maior, sem que isso afete sensivelmente o que se pretende proteger, o circuito que está sendo protegido. Além disso, uma outra característica importante que esses componentes têm, precisam ter, é lógico, é a capacidade de absorver um pulso de certa intensidade. Se o componente não for capaz de absorver esse pulso, é lógico que parte dele vai passar para o circuito e ele não vai servir como um elemento de proteção. Essa série de supressores de ESD, WVE, Femto da F da Burt, opera com descargas de contato de 8 kV e no ar até 15 kV. Se você precisar de mais informações, você pode encontrar lá no site da Mouser, no link que nós damos, e também pode ir diretamente ao site da Burt.
Lembrando que eles estão sempre prontos para oferecer o suporte que você precisa para utilizar os componentes dessa fabricação deles no seu projeto. Até mais!